Olá, você que me assiste mais uma vez aqui no canal, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Hoje, sábado, 23 de maio de 2026, meio-dia em ponto, mais um vídeo com reflexões voltadas para a nossa vida profissional, mundo corporativo do trabalho, também para as nossas relações humanas. Hoje eu trago um tema que veio à minha mente inspirado na leitura deste livro, Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman, Duas Formas de Pensar. Então eu trago para vocês hoje aqui o tema A Mente que Calcula Erra. Por que nós decidimos mal, mesmo quando acreditamos estar sendo racionais? E será que é possível para nós, seres humanos, sermos racionais? Deixar de lado as nossas paixões, as nossas angústias, as nossas dúvidas, os nossos medos, para tomar decisões? Vamos ver o que a reflexão nos apresenta e você vai poder formar a sua própria opinião sobre o tema. A mente que calcula erra. Nessa obra que eu mostrei a vocês, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman, esta obra representa uma das maiores revoluções intelectuais do século XX e início do século XXI. Ao lado de Amos Tversky, Kahneman desmontou a antiga ideia do ser humano como um agente plenamente racional, fundamento clássico da economia tradicional. O centro dessa transformação intelectual é o que nós vamos abordar aqui, a teoria da perspectiva, que foi formulada no final da década de 1970, 1979, mais exatamente. Ela demonstra que os seres humanos não tomam decisões baseados apenas em lógica objetiva, mas, sobretudo, em percepções subjetivas que levam em conta a perda, ganho, medo, risco, enquadramento psicológico, justamente aquilo que eu comecei falando para vocês, que vai nortear a nossa reflexão hoje. Quero aqui me apresentar, como de costume. Sou graduado em gestão pública, graduado em formação pedagógica em filosofia, fiz pós-graduação em direito público, em teologia, em filosofia e em história. Sou também tutor em EAD e líder Black Belt no sistema Seis Sigma de gestão, né, de análise. Todas essas formações, todo esse estudo me dão um amparo para desenvolver o meu trabalho profissional como escritor, como palestrante no mundo corporativo, junto a associações beneficentes, também educacionais e como palestrante motivacional. A mente que calcula erra. Qual a proposta da teoria da perspectiva? Vamos a ela. A teoria da perspectiva surgiu como crítica direta à chamada teoria da utilidade esperada, que era dominante na economia clássica. Segundo a visão tradicional, os indivíduos avaliam probabilidades de forma racional e escolhem a alternativa mais vantajosa. Kahneman e Tversky demonstraram que isto raramente ocorre. É a pergunta, né? Somos capazes de ser seres racionais? Princípio central da ideia: as pessoas odeiam perder mais do que gostam de ganhar, avaliam situações relativamente a um ponto de referência, distorcem as probabilidades, tomam decisões diferentes dependendo da forma como a questão é apresentada, o chamado efeito framing. Um exemplo clássico: 90% de chance de sobrevivência soa muito mais atraente do que 10% de chance de morte, mesmo sendo matematicamente equivalentes. Isso mostra que o cérebro humano reage mais à narrativa psicológica do que à lógica estatística. É aquela velha piada, né? De certo modo, uma piada, mas uma pergunta, né? O que pesa mais, meia tonelada ou 500 quilos? 500 mil quilos, né? Enfim, pense nisso. Dois sistemas mentais. Kahneman divide a cognição em dois sistemas. O primeiro
rápido, intuitivo e automático, e o segundo, lento, analítico e racional. Pelo primeiro sistema, nós temos aí questões emocionais, instintivas, econômicas em energia e excelentes para a sobrevivência imediata. Sistema 2 exige esforço, cálculo, revisão, questiona os impulsos. Essa dualidade possui profundas implicações para os campos da liderança, política, marketing, relações humanas, investimento, cultura digital, inteligência artificial. A grande descoberta, a aversão à perda. A contribuição mais famosa da teoria da perspectiva é a ideia de que perder dói mais do que ganhar satisfaz. Perder dói mais do que ganhar. A satisfação de ganhar. A mente humana reage mais intensamente à perda do que ao ganho equivalente. Ou seja, perder dói mais para a pessoa do que a satisfação de ganhar, do que o ganhar que satisfaz a pessoa. Então, nesse caso, investidores que mantêm ações ruins fazem isso por apego emocional. Relacionamentos fracassados se tornam prolongados, empresas que insistem em projetos inviáveis, polarização ideológica, medo de mudança profissional, resistência organizacional à inovação, entre outras. E para que eu não perca a oportunidade, peço a você para se inscrever no canal. Aí o QR Code, por favor, ajude a aumentar aqui o engajamento nesta nossa forma de compartilhar ideias, nesse nosso espaço aqui de reflexão, que semanalmente trago para vocês, sábado, meio-dia em ponto, sempre um vídeo com reflexões pertinentes a várias áreas da nossa vida, especialmente com foco na área do trabalho e também extraindo ensinamentos sobre as relações humanas. Então, por favor, se inscreva no canal, compartilhe o endereço do canal, o link desse vídeo com as pessoas da sua rede de contato e eu agradeço por isso. Vamos às aplicações no mundo corporativo dessa teoria, dessa ideia, né? Gestão e liderança. Grandes empresas modernas treinam gestores justamente para reconhecer os vieses cognitivos. Líderes frequentemente acreditam decidir racionalmente, mas eles operam sobre excesso de confiança, influência do viés de confirmação, que é aquela tendência de buscar sempre informações que já confirmem as minhas crenças pré-existentes, impede que eu analise os fatos de forma neutra, fazendo com que a mente filtre a realidade e já descarte tudo aquilo que contradiga o que eu eventualmente acredito. É a pergunta, né? Somos capazes de ser racionais? Vamos ver o que um filósofo pensa disso mais à frente. É muito interessante a forma dele pensar nisso. E aí os líderes operam também sobre o efeito halo, que é também um viés cognitivo, em que a nossa percepção sobre uma única característica de pessoa, objeto ou marca influencia a forma como nós julgamos todos os demais atributos daquela pessoa, coisa, enfim, ou situação. E aí ela leva a pessoa a generalizar as impressões rapidamente. Ancoragem, né? Ficar naquela ideia, aversão à perda de que falamos aqui. Isso aí vai afetar as promoções, as avaliações de desempenho, as contratações, os investimentos, planejamento estratégico, enfim, várias áreas sob responsabilidade dos líderes. Justamente uma questão importante para que nós pensemos. Em relação a marketing e consumo, a teoria transformou completamente publicidade, precificação, esse o X, o Y, né, que é a experiência do usuário, e a interface do usuário, garante que o produto seja útil e fácil de usar, enquanto a interface é responsável pela aparência visual, pela forma como o usuário interage com as telas, enfim.
economia digital, a venda B2B, que são as transações que são feitas de empresa para empresa. Tudo isso está afetado aí por essa teoria. Empresas aprenderam que consumidores não compram apenas utilidade, eles compram redução de ansiedade, evitam a sensação de perda, respondem emocionalmente ao enquadramento da oferta. E a economia da atenção das redes sociais explora precisamente aquele sistema um, com base na urgência, notificações, recompensas instantâneas, medo de exclusão social. Então há todo um contexto que foge da racionalidade muitas vezes. Gestão de projetos. Kahneman também influenciou profundamente o gerenciamento de projetos. A chamada falácia do planejamento explica por que os projetos atrasam, estouram orçamentos, superestimam benefícios. Isso aparece em obras públicas, startups, tecnologia da informação, políticas públicas, universidades, dentre outras áreas, né? Essa falácia do planejamento é justamente o viés cognitivo onde nós subestimamos o tempo, os custos, os riscos para concluir um projeto futuro. Nossa tendência é ser otimista, mesmo que nós saibamos que tarefas similares levaram mais tempo antes. E aí isso explica os atrasos crônicos, né? Otimismo exagerado, foco no cenário ideal, tudo vai dar certo, não vai ter nenhum erro, não vai ter nenhum contratempo nesse caminho. E aí ignora-se os imprevistos, as consequências desse cenário. Então, alguns exemplos aqui, eu vou fazer um relatório e o relatório demora 2 horas, mas na verdade vai demorar 5 horas. Eu acho que vai demorar 2 horas, mas ele vai demorar 5 horas. Eu tenho um compromisso, então eu não vou sair com folga de tempo, porque vai dar tudo certo no trânsito, não vai ter nenhum atraso. E o planejamento mal feito, né? Em que os custos vão dobrar, enfim, vão ser além daqueles que foram imaginados, vão se descartar planejamentos, dados históricos do passado, né? Enfim, otimismo exagerado, aquela. É até o exemplo daquela régua de planejamento, né? Onde nós vamos fazendo todos os tópicos daquilo que nós precisamos fazer, mas a gente vai fazer tudo no finalzinho, porque vai dar tempo, porque não vai ser difícil, porque não vai ter nenhum percalço. E aí a aplicação na vida cotidiana. Por exemplo, aquela pessoa que vai e está sempre atrasado, sempre chega atrasado, porque espera mais um pouquinho, né? Vai dar tempo. A teoria da perspectiva ajuda a compreender os relacionamentos. Pessoas permanecem em relações tóxicas por medo da perda emocional, dos sentimentos que vão vir dessa decisão tomada, das consequências, enfim. Na política, os discursos populistas operam pela ativação emocional do sistema um, né? Mexe com medo, com ameaça, indignação, pertencimento tribal, as emoções. E aquela pergunta: somos capazes de ser realmente racionais? Redes sociais, algoritmo amplifica viés cognitivo de confirmação, disponibilidade, reforço emocional, simplificação moral. Só mostra para mim aquilo que concorda com o meu jeito de pensar, a análise de tudo aquilo que eu procurei, que eu pesquisei, enfim. E também as questões de saúde. Pacientes interpretam riscos médicos de forma emocional, não estatística. As emoções, os medos, as angústias. Eu falo de tudo isso, de certo modo, como eu sempre digo aqui, os temas que estão no meu livro, sempre em frente, de caminhar em frente, sempre em frente, de enfrentar as situações da vida, o poder da ação de cada um, da força da ação de cada um no dia a dia. Eu desenvolvo aqui em 200 páginas uma visão filosófica, apresento dicas, reflexões, análises de situações e momentos do cotidiano. E como eu disse, todos os temas que eu abordo aqui no canal, de certo modo, estão no livro.
porque aqui no canal eu falo da vida, da nossa vida profissional, da nossa vida na relação social, na relação pessoal, né? Você pode adquirir esse livro por R$ 75, você vai receber ele na sua casa. O custo de envio já não está sendo cobrado, né? Está no valor do livro já. O livro é R$ 75 e você recebe na sua casa. Não se preocupe com o custo de remessa pelo correio. Você pode fazer um Pix para mim no e-mail domingosleomonteirop@outlook.com ou mandar um e-mail dizendo que quer comprar por cartão. Eu mando um link, você compra pelo cartão. Depois você me passa o seu endereço e eu mando pelo correio. Eu garanto que você vai gostar. São reflexões, pensamentos, ideias úteis para aplicação na nossa vida cotidiana. E aí, nesse momento, eu trago a conexão dessa teoria, da qual trato hoje aqui, com as outras áreas do conhecimento. Notadamente essas destacadas aí: economia comportamental, neurociência, filosofia e sociologia. Economia comportamental, a teoria da perspectiva fundou praticamente toda a moderna e posteriormente desenvolvida por autores como Richard Thaler e Dan Ariely, toda a moderna economia. Economia comportamental é um campo de estudo que une a psicologia e a economia, analisando como fatores emocionais, sociais e cognitivos influenciam as decisões econômicas reais. Diferente da teoria clássica, ela reconhece que os indivíduos não são totalmente racionais, frequentemente tomam decisões baseadas em impulsos e vieses cognitivos. E isso é muito explorado para provocar a gente a comprar, adquirir alguma coisa, a despertar na gente esse desejo. Neurociência ajuda a explicar que a teoria também conecta-se ao funcionamento do nosso organismo e também vai lá, e dopamina, amígdala cerebral, mecanismos de recompensa, respostas ao medo. A emoção não é falha da razão, ela é parte estrutural da cognição. E aí entra para explicar isso para nós a filosofia, onde David Hume, por exemplo, afirmava que a razão é escrava das paixões. A razão é uma paixão mais fraca, ele comparava. Diferente do que a gente chama de paixão, que seria uma paixão mais forte. O que a gente chama de razão para David Hume, então, é uma paixão mais fraca que dá tempo de pensar antes de agir. Já Friedrich Nietzsche mostra que o ser humano racionaliza impulsos inconscientes e Michel Foucault na análise de como discursos moldam percepções de verdade. Também uma outra realidade que temos vivido bastante nesse mundo atual. Finalmente, a sociologia, né? A teoria ajuda a compreender a radicalização política, o tribalismo digital, o comportamento de massas, bolhas ideológicas, consumo simbólico. Há uma surpreendente aproximação com José Ortega y Gasset e sua crítica à massificação psicológica, desenvolvida no livro A Rebelião das Massas. Sempre menciono aqui Ortega y Gasset, o homem massa. Pense nisso, procure, está nas referências. Puxa o fio para você ampliar aí as ideias que eu trago aqui. Pontos cegos, incongruências e críticas a respeito da teoria. Apesar de revolucionária, ela não é uma teoria perfeita. Quais são as críticas? Excesso de foco na irracionalidade. Alguns críticos afirmam que Kahneman exagera o caráter falho da mente humana. Em muitos contextos, heurísticas funcionam muito bem, intuições experientes são eficientes, decisões rápidas podem ser superiores à análise excessiva. Problemas de replicação. Parte da psicologia cognitiva enfrentou a chamada crise de replicação. Alguns experimentos clássicos tiveram dificuldade de reproduzir em larga escala aquilo que se conseguiu fazer em uma escala menor. É a metodologia, né? Reducionismo cognitivo, críticas de que a teoria subestima a cultura, ignora fatores históricos e reduz fenômenos sociais a vieses mentais, de modo que nem toda decisão política ou religiosa pode ser explicada apenas por heurísticas cognitivas. Precisamos compreender, segundo esses críticos,
a cultura, o ambiente daquelas pessoas, e talvez isso não possa validar, né, a ideia que está sendo exposta aqui. E uso manipulativo. Empresas e governos passaram a utilizar conhecimentos comportamentais para manipulação de consumo, engenharia de escolhas, nudes políticos, controle algorítmico. Isso levanta questões éticas profundas. Se aproveita de certos conhecimentos para manipular as pessoas conforme os próprios interesses. E o que a teoria acertou? Mesmo com críticas, a teoria da perspectiva acertou de forma extraordinária ao demonstrar que essa descoberta mudou a economia, o direito, o marketing, a medicina, as políticas públicas, a ciência dos dados, a inteligência artificial, entre outras áreas. Também antecipou o mundo atual, seu excesso de informação, a hiperestimulação emocional, o pleito por decisões rápidas, a nefasta polarização digital e a manipulação algorítmica. Uma leitura dela para o século XXI. Hoje, a teoria da perspectiva tornou-se ainda mais relevante. Nós vivemos numa civilização onde as plataformas competem pela atenção das pessoas, a inteligência artificial personaliza estímulos emocionais, já consegue ir individualmente conforme a pessoa que interage com ela. As decisões são aceleradas, os algoritmos exploram vulnerabilidades cognitivas. O problema contemporâneo não é apenas falta de informação. É o excesso de estímulo para um cérebro ancestral, porque nós ainda temos no nosso cérebro traços daqueles seres reptilianos, por assim dizer, que foram seres primordiais que estiveram aqui no nosso planeta. Perspectivas assim, portanto, para o futuro. Inteligência artificial e vieses. A IA aprende vieses humanos presentes em dados históricos. Assim surge uma questão decisiva. Como nós vamos evitar que as máquinas ampliem irracionalidades humanas? Se ela aprende também sobre os nossos erros, sobre as nossas mazelas, como vamos evitar que elas ampliem tudo isso em nós? O futuro aponta para a integração entre economia, psicologia, neurociência, ciência de dados, o que pode se chamar de neuroeconomia. Precisamos estar sempre atentos. Necessidade de educação cognitiva, talvez a alfabetização do futuro seja aprender estatística, saber identificar os vieses, controlar os nossos impulsos, compreender esse cenário de manipulação digital. Tudo muda muito rápido e nós temos que fazer frente aos desafios que nos são oferecidos. Também na área educacional precisamos pensar nisso. E, nesse sentido, buscar a inovação, buscar o progresso. E aí trago uma conclusão. Se é que podemos dizer que estamos aqui concluindo, mas concluindo sobre as ideias, né? A grande ironia da teoria da perspectiva é essa: quanto mais acreditamos ser plenamente racionais, mais vulneráveis nós nos tornamos aos próprios vieses. O legado de Kahneman não consiste em afirmar que o ser humano é irracional, mas mostrar que a racionalidade humana é limitada, emocional, contextual, profundamente narrativa. A mente não funciona como uma calculadora, ela funciona como uma intérprete de significados. E talvez compreender isso seja uma das competências mais importantes do século XXI. Tenhamos atenção ao que está ao nosso redor. E aí, para você puxar o fio, as fontes para consulta, que eu mencionei aqui, com base no estudo que fiz para essa apresentação. Procure se aprofundar, se gostou desse assunto. Eu desenvolvo meu trabalho profissional por meio dessas palestras, que são um programa de formação, mas também podem ser realizadas individualmente. Tem um vídeo aqui no canal, chama Conheça o Meu Trabalho. Assiste o vídeo, veja lá qual palestra se adequa melhor à necessidade da sua empresa ou, de forma conjunta, o desenvolvimento desse programa. Manda um e-mail para mim, Domingos Léo Monteiro P, de profissional, @outlook.com. Assim falaremos com mais detalhes sobre esse meu trabalho profissional, sobre as formas de contratação do meu trabalho e como posso ser útil para você na sua empresa, além desses temas, inclusive, tá? Às vezes você quer trabalhar um foco diferente daquele que eu já tenho aqui, pronto, com base nessas ideias, e eu faço também para você. Me segue aqui no canal, tá aí o QR Code do YouTube, mas também estou no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Compartilhe o endereço deste vídeo, o link do canal,
Vos agradeço por isso, pelo apoio, pela audiência, por assim dizer. Todo sábado, meio-dia em ponto, eu compartilho um vídeo novo aqui. Mas principalmente a mensagem que sempre deixo, da importância que você tem como pessoa, das coisas que você produz e faz, dos seus atos, das suas ideias, das suas atitudes, palavras, que são reflexos do seu pensamento, e você também não é uma máquina, eventualmente assim, numa visão de perfeição. Todos nós somos seres humanos, cometemos erros, mas tudo que nós fazemos de bom para alguém, ou para nós também, é muito importante. Mas aqueles momentos onde você cometeu um erro, onde você está em dúvida, onde você acha que tem um problema que não se consegue resolver, pare, pense, converse com alguém. O meu livro Sempre em Frente, de caminhar em frente, não quer dizer que você vai sempre estar na velocidade mais acelerada. Às vezes você tem que diminuir a velocidade da marcha, dos passos, parar, sentar, olhar ao redor, para que você faça a segunda parte, sempre em frente, de enfrentar as questões da vida. Então, pense nisso. Não desista, sempre em frente. Um excelente final de semana a todos que assistem esse vídeo no sábado, 23 de maio de 2026. Uma excelente semana a todos. Um grande abraço e muito obrigado aí pelo apoio e pela audiência no canal. Aumente, ajude-me a aumentar o engajamento, compartilhe o endereço do canal, se inscreva e com certeza essas mensagens vão chegar a mais pessoas para que tenhamos oportunidade de refletir sobre como podemos fazer o mundo cada vez melhor para todos nós. Grande abraço.